Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos iniciar a nossa aula falando de potência e energia elétrica, uma das principais aulas de eletricidade do Enem. Então, vamos ter que resolver muito exercício dessa aula. Então vamos lembrar, nós temos aqui um bipolo elétrico, um ferro elétrico, um chuveiro, uma lâmpada, qualquer equipamento elétrico chamado de bipolo, onde ele recebe a DDP, que é dada em que, pessoal? É dada em volts, e a corrente, que é dada em amperes. O que significa isso? Esse bipolo tem a capacidade de converter essa energia elétrica que recebe-se pela DDP em uma energia útil. Por exemplo, um liquidificador converte energia elétrica em mecânica, um chuveiro converte energia elétrica em térmica. Agora veja bem, um chuveiro, se a gente pensar, a rapidez que o chuveiro realiza esse trabalho, que é transformar a energia elétrica em energia térmica, é muito rápido. Ou seja, a água não fica nem um segundo lá dentro do chuveiro para ela poder sair quente, né? Então o que significa isso? Que nós teremos uma potência que determina essa rapidez com que essa energia é transformada. E um chuveiro é muito rápido. A quantidade de energia é tão alta, que a gente tem um consumo de energia, é tão alta a quantidade de energia elétrica, num tempo muito pequeno. Então isso significa uma rapidez com que essa energia acontece. Essa potência, então, marca a rapidez desse consumo de energia. No sistema internacional, joules por segundo. A gente vai usar muito a variante dessa equação, onde a gente fala energia é PET. Por quê? Porque o que a gente paga é energia, não é potência. Porque potência é do equipamento. Então, cada equipamento ligado tem a sua potência. Quer dizer, tem aquele consumo de energia em relação ao tempo. Sei lá, por exemplo, 30 joules em 1 segundo. 2 segundos, 60 joules. Aí ele fica ligado 3 segundos, 90 joules. Então essa potência é uma constante do aparelho. Então essa energia ela vai depender diretamente de quem? Do tempo que esse aparelho fica ligado. Então, se você perceber que essa potência aqui, ó, é uma constante de cada aparelho, é só multiplicar o tempo que ele fica ligado, você vai ter a energia individual de cada bipolo. Então vamos lá. Quais as unidades que a gente usa muito nessa equação em que energia é PET? No sistema internacional, energia é dada em joules, potência é dada em watts e o tempo é dado em segundos. Se a gente obedecer essa ordem, que energia é igual a potência vezes o tempo, então joules é igual a watt vezes segundos. O que significa isso? Essa unidade do sistema internacional, ela seria uma quantidade de energia muito grande, no caso de consumo de energia elétrica residencial, industrial, comercial e assim sucessivamente, porque a pessoa que passa lendo essa energia na sua casa, no seu relógio medidor, ela não passa todo dia, ela passa uma vez por mês. Então essa quantidade de joules aqui teria inúmeras casas decimais. Então se criou uma quantidade de unidades aqui, ó, no sistema do dia a dia chamada sistema usual. Então, usualmente, para tempo, a gente usa hora. Ou seja, a gente consegue pegar para cada hora 3.600 segundos aqui em cima e transformar em apenas uma casa para se medir em hora. Olha, 4 casas transformadas em uma. Então, moçada, se a gente fizer isso na potência, também acontece, já que no sistema usual a potência é chamada de quilowatts. Então o que a gente tem no quilowatts? 1000 watts, ou seja, mais 4 casas. Então a gente vai pegar esses múltiplos, ó, de 1000 vezes 3.600 para você ter um produto de quilowatt-hora emendado na nova unidade de energia. Então, quilowatt-hora é vezes. Então, a gente não pode falar por hora, porque não é dividido. Então, a gente fala quilowatt-hora
a energia no sistema usual. É nessa unidade que vai aparecer o consumo de energia na sua conta de energia no final do mês. Então o Enem, ele pega muito nessa grandeza quilowatt-hora. Então ela já está denunciando quais são as unidades. Quilowatt-hora, quilowatt vezes hora. Então se a gente guardar essa equação de conversão de hora em segundos e quilowatt em watt, a gente vai se sair bem na resolução dos exercícios. Na nossa primeira aula do ano, a gente viu que corrente elétrica era uma quantidade de carga sobre o tempo, ou seja, coulombs por segundo, já que a gente tinha uma unidade chamada de amperes, que a gente usava também a equação do kit, que era o produto aqui, ó. O que mais a gente viu? A gente viu a DDP. Essa DDP, que é a quantidade de volts, o pessoal esquece muito essa definição. Essa DDP, na verdade, ela é responsável em movimentar toda a quantidade de elétrons livres pelo condutor, né? Onde essa quantidade de elétrons livres formavam aquela quantidade de carga, onde Q era igual ao número de elétrons vezes a carga elementar, a carga elétrica de cada elétron ou de cada próton. Mas na verdade aqui a gente fala em movimento de elétrons, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Essa DDP, ela é responsável em aplicar uma quantidade de energia para movimentar todos esses elétrons livres, onde a gente chama de unidos na forma de uma quantidade de carga. Joules por coulomb, que a gente diz que temos volts. Ora, nós temos essa outra variante dessa equação. Se a gente multiplicar em cruz, essa energia é Q vezes U. Lembra? E igual a QU. Então o que a gente vai ter lá, moçada? Voltando na nossa aula de hoje de potência. Se a gente viu que a potência é a energia pelo tempo e viu a variante dela, potência vezes o tempo. Como de cada equipamento essa potência é uma constante, a energia depende do tempo. Agora, olha só, raciocinem. Se essa potência é a energia pelo tempo, a gente pode tirar essa equação e substituir aqui, ó. Onde, no lugar dessa energia, Q vezes U, e ainda dividido por quem? Por ΔT. Sabe quem apareceu aí? Aqui, ó. Olha quem é. Olha esse dividido. Q dividido por ΔT. Q dividido por ΔT, quem é? A corrente. Então a gente chega numa famosa equação de potência do bipolo. É a corrente e a DDP que estão nele aplicado. Essa potência que a gente diz π, potência é π, é para calcular a potência do bipolo. Quando ele não der a potência direto, ele vai ter que dar esses elementos. Isso dado em watt. Essa equação, ela só é usada no sistema internacional, ela não tem no sistema usual. Então toda vez que a gente tiver que calcular a potência do bipolo, já que ela de repente não é fornecida no texto, o que você vai ter que fazer? Calcular ela em watt e transformar em quilowatts numa proporção. 1 kW, 1000 watts e assim por diante. Essa potência é muito usada para cálculo de potência de bipolo, tá ok? Então quantas equações de potência nós temos? Ó, nós temos essa equação de potência e essa equação de potência para cálculo de energia. Vamos agora encarar esse bipolo elétrico como um resistor elétrico na primeira lei de Ohm. Ou seja, ele tem uma resistência R. Então, esse bipolo agora definido como resistor é percorrido por uma corrente elétrica, já que estamos conectados aqui a um gerador representado pela DDPU. Então ele recebe essa tensão elétrica ou DDP que a gente chama por U. E essa relação pela primeira lei de Ohms que a gente viu na aula anterior era URI. Se nós então encararmos a potência de um resistor como o produto I vezes U, presta muita atenção. A gente tem uma saída. Qual é o papel de um resistor? Transformar energia elétrica em térmica. Então, de novo,
Tudo que você liga numa tomada, por exemplo, ele só esquenta. Chuveiro, ferro elétrico, forminha de fazer lanche, né, chapinha de cabelo, se só esquenta é um resistor. Então qual é a potência para a gente calcular o consumo de energia? Π. Mas a gente tem uma variante. Esse U não vale RI? Então essa potência ficaria como? P igual a I vezes quem? O valor do U, que seria RI. Então se você juntar I vezes I, essa potência I ao quadrado, que a gente chama de π. A segunda variante dessa equação de potência para resistor é quando a gente isola esse I passando o R dividindo, ou seja, I igual a U sobre R na primeira lei de Ohms. Quem que a gente vai substituir aqui na equação da potência agora? Ó? A gente vai substituir o valor de I. Por quem? Por U sobre R. Como ficaria? Ficaria P igual a U quadrado, U vezes U, sobre R. Ficaria π e por. As duas em watts, só sistema internacional. A única que tem sistema usual é a equação onde a energia é PET. Essa energia sendo PET, ela pode aparecer nos dois sistemas, usual e internacional. Então veja bem, nessa aula do Enem, só nessa aula do Enem, nós temos essa primeira equação fundamental, energia PET, a potência de quem? Do bipolo, π, watts, só no sistema internacional, só no SI, então, bipolo. E quando você tem resistor, π e por. Mas quando eu tenho resistor, eu também posso usar π, não tem problema nenhum, pessoal. Calcular URI separado, a corrente separada, não tem problema nenhum, beleza? Então vamos passar a resolução dos exercícios. Então vamos lá, pessoal, exercícios da aula 3, potência e energia elétrica, setor C. Vamos por um exercício de assimilação, no primeiro lugar, um exercício mais tranquilo, mas ele tem uma nomenclatura. Ele diz que um chuveiro elétrico dissipa uma potência de 5.500 watts. Quando ele está ligado numa tensão. Tensão é diferença de potencial, que é U, dado em volts, onde ele fala que o valor é de 110 volts. Por que dissipa? Por que resistor, moçada? Já que lá no chuveiro tem um resistor de resistência R, quando ele é ligado na DDP, ele libera calor. Por isso que essa potência aqui, a gente não pode falar que ela é perdida, porque esse resistor ele vai liberar esse calor, essa energia térmica transformada pela energia elétrica. Então por isso que a gente fala que a energia elétrica é a quantidade de calor liberado, né, liberado pelo resistor. Então a gente diz que essa potência ela foi dissipada em alguém. Tipo, lá no chuveiro é dissipada na água, então esquenta a água. É um resistor de aquecimento dentro de um forno elétrico, né? Então o resistor vai dissipar calor aonde? No ar que está preso dentro do forno, né? Então a pergunta dele é: qual é a intensidade da corrente elétrica percorrida nesse chuveiro? O chuveiro é um bipolo. Se o chuveiro é um bipolo, π. Então essa potência é 5.500, essa DDP é 110. Calculamos então uma corrente elétrica de quanto, pessoal? 50 amperes, ok? 50 amperes, nós temos isso na alternativa E. Então vamos lá, pessoal, um exercício de aperfeiçoamento, exercício 306. Ele diz que o esquema elétrico abaixo representa um reostato cuja resistência elétrica de A até B vale 20 ohms e de A até C 60 ohms. Quando o cursor se posicionar em D, a intensidade da corrente no circuito é D. Então vamos pensar. Quando ele fala em reostato, você pode correr esse cursor aumentando ou diminuindo
o valor da resistência do resistor. Então, se eu pegar esse pontinho e colocar aqui no ponto C, eu estou ligando esse gerador aqui, olha. Esse gerador, que está bem escrito aqui do lado 100 volts, eu estou aplicando essa diferença de potencial. Então é para falar para você que essa DDP aqui é de 100 volts. Então eu estaria aplicando a diferença de potencial de A até C. Então eu usaria todo o valor da resistência. Como ele falou que era no ponto B, então eu estou usando só esses dois pontos de gerador entre A e B. Então eu vou usar só uma resistência de 20 ohms. Então ele quer saber qual é a corrente que passa por aí. Pessoal, esse exercício seria um exercício de lei de Ohm, né? Uri. Mas eu vou chamar uma atenção nele. Essa DDP é 100, o valor da resistência é 20, a intensidade da corrente vai ser o quê? 5 amperes. Onde que eu quero chamar a atenção de vocês? Lembra do chuveiro? O chuveiro tem verão e inverno. Então vamos prestar atenção. Numa observação, estou resolvendo isso por causa do Enem, o exercício não pediu. Então vamos lá. Uma observação. Se eu fizer o cálculo da potência aqui, seria π. Como a corrente que eu acabei de calcular é de 5 amperes e a DDP é 100, essa potência ligada aqui no ponto B, ela daria 500 watts. Então esse equipamento está funcionando com 500 watts. Agora, veja bem, olha, a resolução do exercício termina aqui. A resposta é 5 amperes. Mais uma observação, se eu usar toda a resistência agora. Então eu estaria resolvendo o exercício de novo, fazendo essa mesma equação, Uri, onde eu usaria 100, só que agora eu uso quanto? 60. Então eu teria uma corrente de 100 dividido por 60. 1, se não me falha a memória, 3. 1, alguma coisa. 1,3 amperes. E a potência? π. Seria quem? Olha quanto que cai a potência. Cai para 130. O que significou isso? Ele vai liberar menos calor. Se ele vai liberar menos calor, usando toda a resistência, o chuveiro estaria no verão. Quando eu coloco esse cursor do reostato, que pode ser uma chave, para cá, no item B a potência é maior. Então nós estaríamos no inverno, consumindo uma maior potência, liberando mais calor. Então é só você perceber, eu não mudei a DDP. Se eu não mudei a DDP, na hora que eu fiz o π, o U é o mesmo, a potência vai depender do valor da corrente. Onde a corrente é maior? Onde a resistência elétrica for menor. Onde a corrente elétrica é menor? Onde a resistência elétrica é maior. Olha o nome, ó, resistência elétrica, né? O efeito Joule. Resistência oferecida ao movimento de elétrons. Se você aumenta o valor da resistência, você dificulta a passagem de elétrons. Então a corrente elétrica é menor. Se a corrente elétrica é menor, você vai multiplicar a DDP por um valor menor, vai dar uma potência menor. Então, só guardar isso para o Enem. Usou a resistência inteira, corrente baixa. Corrente baixa, potência baixa. Usou um pedacinho só, corrente alta, potência alta. Beleza? Só para chamar a atenção. A resposta, então, 5 amperes, só esse pedacinho de resolução. Nós teríamos isso na alternativa C. Então vamos lá, pessoal. Exercício 308. Um exercício típico de cálculo de custo de energia elétrica. Quanto a gente vai pagar no consumo de energia elétrica. Para fazer o aquecimento de uma sala durante o inverno, uma família utiliza um aquecedor elétrico ligado numa rede de 120 volts a DDP. Atenção! A resistência elétrica tem um valor de 4,4 ohms. Está bem claro no texto. Se essa família usar o aquecedor por um tempo de 3 horas diariamente, qual será o custo mensal cobrado se o valor do quilowatt-hora custa 25
Considere que o mês tenha 30 dias. Primeira coisa, calcular o consumo de energia. Consumo só pode ser de energia. Então a gente tem que calcular quantos quilowatt-hora vai ser o consumo de energia desse aquecedor, porque o que a gente paga é energia. Então a gente vai ter que pegar a potência, que é aquela constante do bipolo, e multiplicar pelo tempo de uso. Como ele quer isso aqui em quilowatt-hora, a gente vai ter que usar a potência em quilowatt e o tempo em hora. Tudo bem, pessoal? Então o que a gente já vai começar a calcular? O tempo. A gente precisa, num primeiro cálculo, o tempo. Como ele quer mensal e usa-se 3 horas por dia, então são 3 horas vezes 30 dias. Então nós vamos ter um total de 90 horas no mês. E a potência? Ah, mas a potência é π. Ótimo. U eu tenho, e o I não tenho. Ah, mas é um resistor. Se é um resistor, a gente faz URI. Ou seja, o I que eu quero achar seria, passo R dividindo U sobre R. Então quem seria essa corrente? 120 dividido por 14,4. Aí está o segredo. É a corrente que ele quer? Não. Então não perca tempo fazendo essa conta no Enem, que o Enem faz um monte de besteira dessa com vocês para prejudicar vocês aqui, ó. Dividido por número com caso decimal. Então, segura a barra aí com esse número, não faça essa continha, pois agora na hora de fazer o π, olha o que a gente vai ter na hora de fazer o π. Essa corrente que é 120 por 14,4, vezes de novo essa DDP que é 120. E lembra, 12 vezes 12, 144. Olha aqui, ó, 144. Então aqui nós vamos ter o quê? 144 do 12 vezes 12 e esses dois zeros aqui, ó, 14.400 dividido por 14,4. Então a gente vai ter uma potência de quanto? De 1000 watts. E lembra, cada 1000 watts, 1 kW. 1 kW. O que a gente pode fazer? Calcular esse consumo de energia aqui usando o PET. Tá? Então a gente vem aqui, diz lá, energia é igual potência em quilowatt e tempo em hora. Então a gente vai pegar 1 kW vezes 90. Então nós teremos 90 kWh de consumo de energia. Olha o preço do quilowatt agora, vamos fazer o cálculo. 1 kWh custa 25 centavos. Os 90 kWh custam X. Uma proporçãozinha aqui que se chamam de regra de 3, ó. Então quem vai ser esse X? 0,25 vezes 90, X vezes 1X. Então seria, em reais, R$ 22,50. Ok, pessoal? Então, pessoal, para a gente terminar, fazendo um aprofundamento, 3013, ele dá que um painel de energia solar de área igual a 1 metro quadrado produz cerca de 0,5 kWh por painel de energia. Pensando nisso, o consumidor avalia, interessado nessa fonte de energia, que resolveu avaliar a necessidade do consumo diário que está listado na tabela. Lâmpada, TV, geladeira, potência em quilowatt de cada um e o tempo diário, 10 horas, 8 horas, 24 horas e 8 horas de ventilador. Portanto, olha só, potência vezes o tempo, poderíamos calcular já a energia, quilowatt vezes hora. Então eu já calculo o consumo de cada equipamento desse. Aqui daria 0,8, esse produto é 7,2 e aqui dá 1. Então nós vamos ter um total de 10 kWh. Olha que maravilha! Ou seja, uma placa meio, 10 kWh X. Achando o valor de X, nós precisamos de 20 placas para produzir esse consumo de energia. Então nós temos isso na alternativa D. Olha que exercício. Fácil de ser resolvido. Olha lá. Potência vezes tempo, ou seja, energia é PET. Quilowatt vezes hora. Beleza, moçada? Por isso que a gente calculou por bipolo. Energia é por bipolo, porque essa potência é diferente para cada bipolo, é uma constante para cada bipolo.
E o tempo é uma variável de cada bipolo. Olha como cada bipolo trabalha com o tempo. Por isso que a gente tem que calcular por equipamento. Não adianta somar isso aqui. Não pode fazer isso. É calcular a energia por equipamento. Depois soma a energia no final. Beleza, moçada?